E depois deste momento chegou o tempo de ficarmos a saber as novidades que a Associação Jazz tem para o Bem-vindos. Já tenho ao meu lado Beatriz Dias, sócia fundadora. Olá, muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito Obrigada, Beatriz, por estar connosco mais uma vez. Isto para nos dar a conhecer. A Associação Jazz, a Associação de Afrodescendentes, é muito recente. Foi criada no passado mês de maio. Sim, nós criámos a associação no dia 25 de maio. Criamos, coincidisse a data de fundação da nossa associação com o Dia da África. Precisamente porque o nosso nome Jazz é tirado do crioulo da Guiné-Bissau e quer dizer africano. Então nós achávamos que, tendo em conta que a nossa associação surgiu, ou nós criámos-la para quebrar um bocado a invisibilidade dos africanos em Portugal, então seria bom associar o nome e o dia a um conjunto de questões que nós queremos debater. Portanto, e a promoção da negritude, portanto, a quebra da invisibilidade dos negros é um dos nossos temas, e daí o Dia da África. Então, no fundo, é combater essa invisibilidade e também ainda formas de discriminação racial que ainda existem? Sim, sim, sim. Nós tomamos a consciência, portanto, esta consciência foi sendo construída gradualmente à medida que nós fomos crescendo enquanto portugueses não brancos, não é? Esta ideia de um Portugal, que é um Portugal homogéneo na sua representação fenotípica, foi trazendo à nossa vida e ao nosso cotidiano um conjunto de aspectos muito claros que levaram-nos a perceber que havia uma forma de segregação, uma segregação que aparentemente é uma segregação económica, mas que na verdade nós começamos a compreender a partir da reflexão que fomos fazendo e do caminho que fomos fazendo, que esta segregação tem raízes muito mais profundas do que a segregação económica e que remonta à escravatura e ao colonialismo, e que todas estas questões ainda estão hoje presentes na nossa sociedade e condicionam de uma forma muito clara a forma como a sociedade se organiza, como as pessoas são distribuídas, o território que ocupam, e por isso nós achámos que esta era uma questão a debater, portanto que era importante olhar para a nossa sociedade, olhar para a sua composição e questionar o racismo e começar a debater o racismo. E denunciar esses atos, não é? Sim, 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 claro. Contribui bastante para uma maior consciência, porque nós compreendemos, e nisto estamos todos de acordo, que o racismo não é uma questão individual. Não são as pessoas que são racistas, as pessoas têm atos racistas. Há um racismo cotidiano na relação entre as pessoas. Mas existe um racismo que vem a montante, que é um racismo institucional, que está assente num conjunto de regras e leis que são aplicadas, e esse racismo é que é o centro do nosso combate. Portanto, é aí que nós temos os nossos focos bem apontados. Então, e que tipo de ações têm estado a desenvolver? Mesmo antes da associação ser criada, já vinham a fazer vários encontros de reflexão? Sim. Nós, antes da associação ser criada, antes de formalizarmos a criação da associação, pensámos que era importante perceber que objeto é este, ou seja, qual é o nosso objeto enquanto associação, qual é a intervenção que nós queremos ter, e por isso promovemos um conjunto de encontros, primeiro encontros informais, com um grupo de pessoas que estavam também interessadas em debruçar-se e pensar sobre este tema, e começámos a delinear os nossos objetivos, quais é que eram as nossas premissas de base, e depois organizámos vários eventos que tinham como objetivo ampliar a massa crítica. Ou seja, nós queremos trazer esta discussão, torná-la pública e ter o maior número de interlocutores possíveis que participem connosco nesta discussão e que aumentem também a nossa formação, consciência, capacidade de intervenção. Portanto, fizemos 3 eventos distintos. Fizemos o primeiro em fevereiro. Este que foi a Alemanha, África, Portugal, a geografia das identidades. Precisamente nesse evento, que foi o nosso primeiro evento, nós queríamos questionar e refletir sobre a identidade, sobre esta questão do o que é ser de um lugar, não é? O que é que define uma pessoa de um determinado lugar. Também trabalhar o conceito de afrodescendente, porque nós temos alguns membros da associação que têm filhos afrodescendentes, portanto, e nós queríamos pensar como é que se constrói esta identidade e como é que nós também, tendo uma origem diversa, vamos construindo a nossa identidade, sendo portugueses não brancos, como é que nós vamos construindo esta representação desta Portugalidade muito marcada pela presença colonial, portanto, pela presença de Portugal nas colónias, nas ex-colónias dos quais os nossos pais são origens. Portanto, estes países hoje independentes e libertos têm uma mistura da presença portuguesa, portanto, isso também é trazido para a nossa identidade. Portanto, neste primeiro evento, queríamos precisamente olhar para a identidade e perceber como é que ela se constrói ou como é que ela é rejeitada. Também há essa questão. Para muitas pessoas ainda é confuso perceber essa identidade, qual é o seu lugar.
Eu acho que o mais confuso é para a sociedade, para os outros. Ou seja, quando olham para nós e não nos reconhecem como portugueses por causa do nosso fenótipo, isso revela uma confusão que está no outro. Porque a identidade de cada um é construída pelo próprio, na medida em que vai buscando as suas influências, vai fazendo seleções, vai interiorizando umas e outras. E esta identidade que eu construo a partir da minha vivência familiar e do contacto com a minha família, com os meus amigos, muitas vezes não me é reconhecida, o outro não me permite a expressão dessa identidade, porque olha para mim com um conjunto de ideias pré-concebidas sobre o que é ser negro, sobre a representação dos negros, qual é a posição dos negros. Portanto, todas essas visões de um mundo muito segmentado, baseado no fenótipo, faz com que muitas esta falta de reconhecimento crie dificuldades na fruição e na plena vivência da sociedade e do lugar que cada um ocupa. Outro encontro, por exemplo, em abril, o Kizomba, entre o sonho e a imaginação. E este encontro foi muito interessante e nós fomos mal compreendidos, porque o que nós queríamos discutir o que a Kizomba representa enquanto manifestação cultural africana e o modo como esta manifestação cultural está a ser apropriada enquanto atividade muito atraente, exótica, e mais uma vez a ligar à questão do exotismo, das ideias pré-concebidas que nós temos sobre um grupo, e a Kizomba, na nossa opinião, representa um conjunto dessas ideias pré-concebidas. Portanto, nós achamos que os negros estão associados à dança e associados à Kizomba, e nós queríamos pensar refletir primeiro sobre esta questão da representação e depois como é que a Kizomba hoje sai desse espaço e é universalizado. E também queríamos pensar na questão da branquitude, e nós entendemos como branquitude esta apropriação de manifestações culturais associadas a um grupo e depois a retirada dessas mesmas manifestações culturais desse grupo e a sua universalização e comercialização. E também entendemos que muitos dos aspectos que tornam a Kizomba interessante têm a ver com o negócio que ela gera e proporciona. Portanto, queríamos fazer esta reflexão sobre todas as camadas que estão associadas a uma manifestação cultural inicialmente africana, inicialmente de família, das festas de quintal, e como é que esta sai deste contexto africano, como é que pode ser usada no combate ao racismo e como é que pode ser trazida para uma discussão plena e profunda sobre identidade, sobre negritude, sobre racismo. Foi mal interpretada porque digo que foi mal interpretada porque esta foi a reflexão que nós fizemos. Nós achamos que a Kizomba está associada à dança e não está associada ainda, e isso também nós queremos contribuir para que isso venha a acontecer, não está associada a uma reflexão e a um pensamento analítico e, se calhar, um olhar mais antropológico, porque o nosso amigo que apresentou este trabalho, precisamente o André Soares, ele fez uma tese de mestrado sobre a Kizomba. Nós queríamos problematizar e politizar uma discussão em torno da Kizomba. E é essa parte que nós achamos que não fomos bem compreendidos, no sentido em que o nosso evento não teve a capacidade de atração que nós gostaríamos que tivesse tido. Mas, no entanto, consideramos que este é o caminho que nós queremos percorrer, é o caminho da problematização política das questões da vida cotidiana. Portanto, nós queremos olhar para elas e pensar como é que nós podemos usar estas ferramentas, as mais populares, e a Kizomba é uma muito popular, como é que nós podemos usar para o combate antirracista. Houve ainda outro encontro, e eu estou a ver o tempo a terminar, ainda quero saber de futuros encontros, este também em maio, também sobre a abordagem dos mídias, não é? Sobre estas questões. Nós fizemos esta sessão com a Joana Gurjão Henriques, que escreveu um conjunto de textos para o público, artigos de jornal de investigação sobre o título Racismo em Português, e nós achávamos que este era precisamente o ponto de partida para nós discutirmos as duas questões que, por enquanto, achamos que não são as únicas, mas neste momento estamos a discutir, que é a invisibilização dos negros na sociedade portuguesa, discutir o racismo e o colonialismo, porque as duas estão estritamente ligadas. Portanto, o racismo decorre do comércio de negros como escravos pelo mundo todo. Portanto, para a justificação desta atividade económica foi criado um conjunto de conceitos que diminui um grupo
com base num determinado fenótipo, e nós queremos começar a pensar sobre isso, porque nós achamos que o racismo é um aspecto, ou estas ideias baseadas em noções de raça, contaminam-nos a todos. Portanto, contaminam-nos a nós negros e contaminam os não negros. Portanto, nós queremos descolonizar a nossa mente, queremos desformatar esta ideia do outro que nos foi inculcada desde que somos muito pequenos, não é? Vai passando de geração em geração. Portanto, são 400 anos de construção de uma ideia do outro, de uma ideia de inferioridade, de uma ideia de subalternidade, que nós queremos desconstruir, e queremos fazê-los com todos, porque nós concebemos, e penso que corretamente, que o racismo é um aspecto da vida cotidiana que influencia negativamente todos, negros e não negros. Portanto, são todos bem-vindos na participação, nesta reflexão alargada que nós queremos construir. Até agora tem sido reflexão e no sentido de alterar essas políticas, de tomar ações. Nós temos uma ideia que consideramos muito cara, que é fazer uma análise dos manuais escolares, porque nós consideramos que a reprodução deste conceito de inferioridade dos negros passa muito e é muito veiculada nos manuais escolares. Portanto, nós queremos olhar para os manuais escolares e propor uma versão que não seja aquela versão que é veiculada. Portanto, uma versão que contemple o contributo dos negros na história universal, que contemple o contributo dos negros na construção do conhecimento, da cultura, da sociedade. Portanto, que mude este olhar, que tire esta ideia de que a África não existia enquanto civilização até os europeus e os colonos chegarem à África. Portanto, nós queremos desmontar, alterar esta ideia, dar-lhe um bocado de veracidade, não é? Porque nós sabemos que havia civilizações antiquíssimas que resistiram ferozmente à sua conquista, e a ideia que é veiculada é que foi fácil subjugar os africanos, que os africanos eram um povo passivo, calmo e dócil, obediente, e que foi muito fácil conquistar, raptar, exportar este conjunto de pessoas. Portanto, e é importante desmontar esta ideia, dizer que havia um povo, vários povos, com uma civilização forte, com cultura, com conhecimentos que influenciam hoje a indústria farmacêutica, para dar um exemplo, mas que influenciam em várias áreas, e é importante trazer isto para o debate, para toda a gente poder começar a olhar para este contributo com maior justiça. Haverá uma data para uma próxima reflexão? Nós, neste momento, estamos a programar o Dia da Criança Africana, sim, que vai ser celebrada no dia 16 de junho. Daqui a 3 dias já, sim. Sim, e vamos continuar este caminho de formação pessoal, porque este processo está-nos a transformar a todos. Todos nós estamos a ser... Quem quiser fazer parte da JAS, o que é que tem que fazer? Quem quiser fazer parte da JAS pode nos enviar um e-mail para a nossa associação, que é associação afrodescendentes, devíamos ter posto uma imagem com o e-mail. Vamos pôr em rodapé, não se preocupe, estamos a passar, aliás. E escrevam-nos e-mail, digam-nos quais é que são as áreas de intervenção em que querem participar, digam-nos o que é que pensam sobre a nossa sociedade, e ajudem-nos a crescer e a aumentar esta massa crítica e, se calhar, conseguir transformar um bocado a sociedade. Obrigada, Beatriz, por ter vindo. Obrigada por nos falar da JAS. Já de certo que todos já devem estar ansiosos por fazer parte. Muito obrigada. Obrigada e até breve. Muito obrigada. É assim que termina.